O ser que tem consciência da sua existência, o ser aí, o ser no tempo, o conceito de Dasein em Heidegger. O Dasein é um conceito do filósofo alemão Martin Heidegger que tenta trabalhar a ideia do ser, só que de uma maneira diferente daquela visão de um ser essencialista que a gente encontra no pensamento antigo, né, o moderno, para um ser dentro da sua própria existência, né? Então, um ser que não pode ser definido sem ele estar no ente, né? Sem ele estar existindo aqui no mundo. Né? Então, a visão do Heidegger é uma visão, claro, existencialista, que olha para o ser dentro do seu contexto de existir e saber que existe. Isso é um ponto muito importante. Então, ele difere inicialmente da perspectiva essencialista quando a filosofia essencialista ela vai trabalhar o ser como algo pré-definido antes da sua existência. O ser ele tem uma característica própria e vai ser comum a todos. No pensamento do Heidegger, né, nessa visão ontológica contemporânea heideggeriana, eu tenho o ser de uma maneira diferente. Um ser que necessita existir, necessita compreender a sua existência para que essa sua existência ela se torne autêntica. Então tem vários fatores ali que fazem com que a gente consiga existir e compreender essa existência. Então o ser só se faz ser no ente, né? Na sua existência dentro desse mundo e dentro das suas ações do mundo ele vai formando esse ser. Né? Então o conceito básico do essencialismo é que a essência é uma construção gradual da nossa existência. Então, esse ser em Heidegger é um ser que entende a própria morte. Né? O entendimento da própria morte, de uma forma mais simplória, né, seria uma forma da gente compreender a nossa condição de existência. Então, diferente das outras coisas que existem no mundo, né, o homem, no caso, ele consegue ter consciência da sua existência e principalmente da finitude da sua existência. O homem ele é aquele animal que sabe que vai morrer. É diferente de olhar para outras coisas que existem na natureza. Por exemplo, uma árvore. A árvore ela existe, mas ela não tem consciência da sua existência. E a gente já tinha esse pensamento, já trabalhando ali no final do século XVIII, XIX, numa visão idealista, né? Então, a gente, como ser humano, a gente consegue ter a consciência da nossa finitude. E a nossa compreensão da nossa existência é o que caracteriza esse ser no tempo, né? Esse ser aí. Então, o ser, ele é uma coisa que não pode ser definida. Ele precisa existir e dentro das suas existências ele vai construir, né, a sua vida. A gente vai encontrar essa mesma visão dentro dos pensamentos existencialistas do Kierkegaard, também do Sartre, né, porque é uma linha que vem ali de um pensamento de transição do século XIX, do século XX, que por si parece muito complexo e de uma certa forma porém, contudo, para a gente conseguir entender a sua ideia macro, né, aquilo que seria mais genérico, ela não se dá de uma forma tão problemática. Né? Então, o Heidegger, quando ele olha para o estudo da ontologia, ele vai dizer, olha, a forma como a gente estudava é a forma errada, porque a gente deve definir esse ser antes dele existir. Não, eu preciso, para eu entender o ser, eu preciso que ele esteja no ente, né? Eu preciso que ele esteja no mundo, porque eu só consigo estudar aquilo que se mostra para mim. Então, esse ser no mundo, dentro das suas escolhas, num processo de construção, né? Ele vai conseguir se formar. Né? Então, quando a gente escolhe, a gente vai se formando, a gente vai se construindo. Né? A gente vai
criando e transformando esse ser. O pensamento de Heidegger vai influenciar vários outros contextos dentro da filosofia, da psicanálise, entre outras áreas de estudo, na educação e por aí vai. Então, a partir do momento que a gente tem compreensão da nossa existência, é que a gente consegue escolher. E aí, dentro do Heidegger, eu vou ter, dentro dessa existência, uma possibilidade de ter uma existência autêntica ou uma existência inautêntica. E isso tudo vai depender da nossa condição de relacionar com a realidade de finitude desse ser humano. Como diz Heidegger, o homem é um ser que caminha para a morte. E o entendimento que ele caminha para a morte é que faz com que a gente escolha essas possibilidades variadas que a gente tem de viver. Então, essa é uma visão não essencialista da ontologia heideggeriana ou do pensamento essencialista do pensador alemão Martin Heidegger. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.